Boa tarde, estamos aqui no Instituto Federal São Paulo para gravar um pequeno documentário a respeito de uma epidemia que aflige a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país, a dengue. Não se sabe ao certo como que o mosquito Aedes aegypti chegou aqui no nosso país. Bem possível seja na época das grandes navegações, quando vieram os navios da Ásia trazendo Aedes albopictus e da África trazendo o Aedes aegypti. No início do século XX, quando Oswaldo Cruz conseguiu vencer a febre amarela, não se imaginava que esse mosquito iria voltar algumas décadas mais tarde, com toda a força e trazendo uma nova doença. Tudo isso aconteceu devido à negligência dos nossos países vizinhos, que não cuidaram muito bem das condições sanitárias do país. Historicamente, assim, a dengue, não se sabe muito bem a origem, mas já existe relatos no século V, século IV depois de Cristo, que numa enciclopédia chinesa haveria relatos de uma febre intensa que afligiu aquela população. No século XVII, houve também relatos de uma outra febre que atingiu o sudoeste da França e o Panamá. Mas a dengue mesmo, como se conhece, ela foi descrita pela primeira vez por Benjamin Rush e David Bailon, tá? Entre 1779 e 1770. A dengue ela é transmitida por pelo menos 2 vetores do gênero Aedes, tá? Seria aquele mosquito que ele tem uma característica, esse gênero tem uma característica de ter manchas no corpo, né? Então temos como esses representantes o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. O Aedes aegypti ele tem uma maior importância sanitária aqui no Brasil. Ele aflige meios urbanos e ele é o principal transmissor da doença aqui no Brasil. Não se tem relato aqui no Brasil de dengue transmitida pelo mosquito Aedes albopictus, sabendo que, embora ele já esteja sendo monitorado aqui já há algum tempo. O vírus da dengue ele foi isolado pela primeira vez durante a Segunda Guerra Mundial por Albert Sabin. Aqui no Brasil, ele foi isolado pela primeira vez pelo Instituto Oswaldo Cruz em 1986. Foi isolado o vírus tipo 1. A dengue é uma doença tropical e subtropical. Atinge, na maior parte das vezes, os países do terceiro mundo. Tá? O vírus da dengue é da família dos flavivírus, um arbovírus. O que quer dizer um arbovírus? Um arbovírus é um vírus transmitido por artrópodes. Existem 4 sorotipos virais. E já se tem conhecimento de um 5º tipo viral. Entrevista com quem já teve dengue. Carlos, quais foram os sintomas que o senhor apresentou em particular? Dor de cabeça, fraqueza nas pernas, falta de apetite e boca amarga. Quais foram as medidas tomadas pelo médico responsável pelo seu tratamento? Aplicação de soro na veia várias vezes
e ingerir muita água de coco. Há uma suspeita do local em que contraiu a dengue? Sim, em um terreno baldio e sujo, próximo à minha casa. Quantos casos mais foram registrados em sua casa e na vizinhança? Em minha casa, registrou-se mais 3 casos e na vizinhança, aproximadamente 20. Sabe dizer se foram tomadas medidas efetivas para que não houvessem novos casos de dengue nos seus locais mais frequentados? Sim, trabalho de limpeza nesse terreno baldio citado e limpeza no bairro onde resido.